Olá, querido caminhante das palavras, viajante de todos os mundos. Eu sou Ed Van Fel, bem-vindo ao Livros com Bolo e hoje é dia de resenha. Então eu vou contar o que eu achei de 5 dias no Umbral, de Osmar Barbosa, da editora Book Espírita. Bom, vamos lá. Eu já se percebe que é um livro da doutrina espírita, tá? Então já fica preparado aí para isso, porque eu gosto de ler de tudo. Contanto que seja uma boa história, eu realmente não me importo se é de uma religião ou outra, não tenho problema nenhum com isso. Então, eu vou contar para você os pontos fortes, os pontos fracos desse livro, o que eu achei, e isso pode te ajudar a entender melhor se esse livro é para você ou não, ou de repente para alguém que você conheça, tá bom? Então, vamos lá. O que me atraiu nesse livro em primeiro momento? 5 dias no Umbral. Por quê? Porque eu estou escrevendo um livro, né, que é o Senhora dos Salões de Mármore, que vai falar bastante do Umbral. Então, eu já sei o que eu vou escrever, mas eu estava querendo pegar algumas ideias. Quando você começa a pegar um determinado tema, você começa a mergulhar mais naquele assunto para você ficar mais inteirado, né? Eu também cito muito o Umbral nesse último livro que eu fiz de Limiar, que é o Limiar 4, né? Contos de Limiar 4, Ventos da Guerra. Então, o Umbral me é um lugar, digamos assim, familiar, porque não só eu já estive muito lá, porque eu faço trabalhos lá, e você provavelmente esteve lá também. Então, se você quiser saber mais sobre o Umbral em si, aí eu te indico esse livro e muitos outros que falam do tema, ou algumas coisas lá no meu outro canal, que é o canal que fala mais sobre a parte de espiritualidade, de magia, de prática e tudo mais, tá bom? Então, me interessou a princípio por causa disso. Eu queria ter mais ideias, eu queria ter mais referências, ter o ponto de vista de outro autor sobre o Umbral. Beleza, fui lá. A história, eu vou contar para você agora, mais ou menos, fazer um resuminho, uma sinopse. A história dessa moça aqui, essa ruiva bonitinha, chamada Nina, que inclusive é o espírito que fez a psicografia, Nina Brestonini, tá? Então, essa aqui seria a Nina, né? Que é uma ruivinha com sardas, muito bonitinha e que teve um desencarne muito jovem. E quando ela chega lá numa das colônias espirituais, ela é convidada a ir até o umbral para resgatar a prima Soraya. Essa prima que fez escolhas muito erradas na vida, foi parar lá no umbral, estava lá descabelada, desesperada, porque o umbral é um lugar feio, sujo e horroroso, e não sabia bem o que fazer, porque ela não tinha nenhum conhecimento, nada, zero, da espiritualidade, do mundo espiritual, de como ele funciona. Que, aliás, é uma coisa que eu sempre digo, há certas coisas que devem ser ensinadas em escola, inclusive como funciona um pouco o mundo espiritual. Ah, Ed, mas isso vai depender da religião de cada um. Aí você se apega à tua religião, né, e vida que segue. Mas é importante você saber algo, alguma coisa, nem que seja sobre a sua religião, do ponto de vista da sua religião. Saber nada zero pode te levar a situações que talvez você não saiba como lidar, porque você não vai saber nem como chamar, né, os teus mentores, os teus protetores, os teus guias, como você preferir chamar. Então, a Nina é convidada e ela vai, né, nesse grupo de resgate, que é explicado direitinho. Olha, a gente não pode passar muito tempo lá, porque é um lugar muito denso, a gente fica enfraquecido. E lá, mesmo eles sendo seres de luz, eles são, acho que lá, tão físicos quanto nós aqui. E há muitos seres perdidos, obsessores, fantasmas, mortos-vivos, aqueles seres que estão lá, alguns porque querem, outros porque não sabem como sair, outros que já estão, se acostumaram, e que às vezes podem querer atacar, roubar, aquela coisa toda. Lá é meio que uma versão piorada daqui, né? E você fala, meu Deus, tem versão piorada daqui? Tem! Tem versão piorada, tem versão melhorada. Essa é a versão piorada. E eles vão lá para resgatar a Soraya. Quando eles encontram a Soraya, né, e eu não sei se eu estou dando muito spoiler, eu acho que não, porque isso não é o fim do livro, eles têm um dilema. Há uma outra pessoa com ela que merece ser resgatada, mas eles não têm esta ordem. Então você resgata ou não este pobre rapaz que aparentemente é uma pessoa maravilhosa, estava ajudando a Soraya, estava fazendo tudo certinho. Por que ele não pode ser resgatado? Por que o pessoal lá de cima não quer que ele seja resgatado? E o que você faz? Você se rebela? Você diz, não vou ficar aqui junto com ele, vou resgatar assim mesmo. Enfim, qual o que você faz nesse lado rebelde? E essa, né, aí o resto, aí sim, se eu falar mais do que isso, aí vai virar spoiler.
A ideia e a história me soam interessantes. E deu para ler numa tacada só. Eu praticamente peguei esse livro 3 vezes, li rapidinho, não li mais rápido, porque eu acabei lendo outras coisas, tendo que fazer outras coisas, e não deu muito tempo de fazer a minha leitura. Mas ontem eu resolvi, não, vou ler até o fim. E fui. E a questão é que, ponto positivo, a história ela é rápida, o texto ele é muito fluido, ele é muito raso, assim, raso que eu digo, ele é raso, o texto é raso, tá? O texto ele não é elaborado, ele não é um texto poético, texto lindo. Se você está procurando um texto bonito, não é aqui que você vai encontrar. O texto é direto, sabe? É assim, ó. Ivo viu a uva, ele foi ali, ele fez isso, ela fez aquilo, ela se sentiu assim, ela se sentiu assado. São palavras simples, textos simples, sentenças curtas, é para qualquer pessoa entender. O lado bom é que você, como eu falei, lê rápido, entende rápido e qualquer pessoa vai poder entender. Isso leva a uma questão interessante. Às vezes, e esse livro pode ser voltado para esse tipo de pessoa, você conhece alguém que perdeu alguém. Perdeu uma pessoa querida, perdeu um filho, perdeu uma filha, perdeu um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, enfim, perdeu alguém. E quando você. Às vezes essa pessoa não tem uma religião, ou a própria religião dela não está dando o suporte que ela precisa naquele momento, e isso acontece, gente, nenhum problema nisso. Às vezes a pessoa pode encontrar consolo em um outro olhar sobre a morte. Muita gente ainda acredita que você morre e acabou. Então, às vezes, você dá um livro como esse para uma pessoa que acabou de perder alguém, pode ser bem legal, porque você dá uma visão, uma perspectiva de que as coisas continuam, do que pode estar acontecendo do outro lado. Você pode dar uma espécie de consolo, um alento para essas pessoas, tá? E, ao mesmo tempo, você também dá umas dicas, você dá um ensinamento do que fazer quando você tem uma pessoa que desencarna de maneira súbita, abrupta, de uma maneira que uma pessoa que está vivendo uma vida meio deslocada, uma vida estrambelhada, né? Porque não tem jeito. Eu vou dar uma explicada do umbral rapidinho, tá? Ele seria uma região espiritual mais densa do que a nossa, para onde os espíritos da mesma sintonia iriam. Por isso que eu falei, muitos de nós vão para o umbral enquanto dormem. Porque se você baixar a sua vibração, você vai por afinidade. Se você for, digamos assim, sequestrado, puxado por espíritos que querem você lá embaixo, aí você é meio que arrastado para lá. E se você faz trabalhos espirituais no umbral junto a outras entidades mais poderosas, você também vai para o umbral. Só que aí você está mais protegido porque você está a serviço, você não está lá passeando, né? E o umbral tem vários níveis, né? E esse nível aqui, onde eles foram resgatar a Soraya, era o nível, digamos assim, o mais próximo até do que o mais perto do nosso, porque era onde os espíritos, tipo assim, era o ponto de entrada dos espíritos que desencarnavam, que iam parar ali, né? É, e aí fica a seu critério saber, assim, colocar mais cores nessa descrição. O que eu não gostei do livro? Ele não dá mais cores nessa descrição. O umbral é literalmente um lugar escuro, cheio de lodo e com árvores retorcidas. Enfim. Então, falta descrição, falta mais informação para você mergulhar um pouco mais na história. Eu senti um pouco da falta desse a descrição, né, do mundo que você está querendo ver ali. Você não consegue, eu não consegui entrar muito bem nesse mundo, né? Então ele nessa de tentar contar a história e ao mesmo tempo doutrinar, porque ele é um livro doutrinatório, disso não tenho dúvida nenhuma. Ele poderia não ser, mas a função dele é ser, tá? Isso, como falei, não sei se é um problema porque eu, particularmente, não gosto de livros que doutrinam, que digam assim, você deve seguir isso aqui, porque este aqui é o caminho da luz. Mas eu acho que algumas pessoas precisam de uma informação mais direta naquele momento. Então, talvez esse livro, neste momento, não seja para mim. Talvez ele tenha sido em alguma época do passado. Neste momento, realmente, ele foi uma viagem, digamos assim, uma viagem rápida, uma viagem interessante, mas como eu gosto de textos mais líricos, mais poéticos, eu acho que ele não vai me agradar, entendeu? Ele não é um livro que eu traria assim, no coração de, que livro legal, que frases bonitas, que passagens emocionantes. Eu não cheguei a me emocionar, não, tá? Outra coisa, os personagens, eles são muito rasos.
E eu não sei também se isso é de propósito, mas aqueles personagens que são bons, eles são bons o tempo todo, eles são muito bons, eles são perfeitos, eles são incríveis. Humanos ou não, não tem defeito, são pessoas maravilhosas. E aqueles que são maus, eles são maus, maus que nem pica-pau. E meio que não tem passado nem futuro, assim, eles estão meio que passando por ali. Com uma exceção, que seria a mãe de um personagem aqui, que começa a ter digamos assim, uma profundidade um pouco maior mais para o final do livro, mas também um pouco sem explicação. Ela meio que vai mudando e você não tem muito. Ela muda meio que da água para o vinho um pouco súbito para quem teve uma vida tão destrambelhada. Mas mesmo assim dá para convencer, dá para você entender aquilo ali direitinho. Eu acho que pode ser uma boa viagem se você quer saber mais sobre o que acontece no mundo espiritual, no desencarne, no mundo espiritual, em lugares superiores, como se trabalha, como é a visão espírita da morte, da pós-vida e tudo mais. Então eu achei nesse ponto super legal. Eu gosto muito da capa. A capa é bem bonita, ela é bem representativa do que é o livro, porque tem cara de umbral isso aqui, e realmente eles vão num grupo, né, para resgatar. E assim, algumas informações eu senti muita falta, gente, eu devo ser muito chata, mas em algum momento eles falam assim, seria mais fácil se tivéssemos cavalos. Alguém falou, vou buscar os cavalos. Aí ele volta com cavalos lindos, maravilhosos. Eu achei até que ele ia voltar com os cavalos meio capenga, porque afinal é umbral. Da onde vieram esses cavalos? Da onde vieram esses cavalos? Da onde vieram esses cavalos? Eu vou supor que eles vieram da dimensão superior, mas então por que eles não trouxeram desde o começo? Não sei. Então algumas informações ficaram assim, eu fiquei querendo mais dessas informações, né? Eu gosto muito do aspecto visual e da parte gráfica, porque tem esses entremeios, né, esses entrecapítulos aqui, que eu acho bem bonitos, né? E, como eu falei, a fonte é grande, é confortável, o texto é muito rápido, você lê bem rapidinho, tá? Só que é um texto da doutrina espírita. O Osmar Barbosa tem um monte de livros, provavelmente todos nessa mesma pegada, mas realmente é para quem está na doutrina espírita ou quer apresentar a doutrina espírita para outra pessoa, que eu acho um pouco diferente de outros livros que eu já li, que eu considerei excepcionalmente bons, que foi o caso é, que foi o caso do Castelo das Almas em Ascensão, do Hermann Poliakoff, que eu achei bem bacana, sem ser tão doutrinador, e eu achei uma história muito legal, queria muito ler. Eu não sei se tem um antes ou um depois, ele não é um livro único, mas eu só consegui achar um nessa época. E também o Vai Amanhecer Outra Vez, do Rick Medeiros, que também é um livro muito bacana, eu gosto muito, eu super indico. Então, alguns livros eles falam da doutrina, claro, eles falam do ponto de vista espírita, da doutrina espírita, que eu não, como eu falei, não tenho problema com isso, mas eles não são tão doutrinatórios, eles meio que focam mais na história. Então eu gosto mais desse tipo de livro. Mas, como eu falei, isso é uma questão muito pessoal minha. Então, eu vou deixar você aqui com a dica, então. E este vai ser um dos livros que vai ser sorteado. Eu estou passando adiante. Inclusive, um recado do Osmar Barbosa muito legal é que ele pede justamente para passar o livro adiante, para poder espalhar mais, né, esse tipo de conhecimento, porque as pessoas precisam saber mais. Muita gente vai morrer e vai ficar perdidinha quando morrer, porque não tem a menor ideia do que acontece depois do outro lado, tá bom? Então, se você quiser participar do sorteio deste livro, é só você se inscrever o mais rápido possível. Se você não pegar este sorteio, vai pegar outros no circulodefantasia.com. Lá você coloca o teu e-mail e eu vou estar mandando um e-mail em alguns dias, tá? Para o pessoal avisando, olha, gente, estou sorteando este livro. Meu sorteio ainda é analógico, ou seja, eu escrevo no papelzinho e sorteio na frente das câmeras, mas envio pelo correio sem custo nenhum para a pessoa, tá bom? E aí você pode continuar, se você quiser depois enviar para alguém, pode, se você quiser continuar passando adiante. Acho legal a gente espalhar mais livros pelos mundos. Quanto mais livros a gente tiver, mais conhecimento, acho que melhor o mundo fica. Bom, então é isso. Esse foi o nosso Livros com Bolo, a resenha, o livro da vez. Espero que você tenha gostado. Um super beijo e até a próxima.